Hoje vamos falar sobre a central RS3HL, a central Hall. Você está no canal MKN Produtos Eletrônicos. Falaremos tudo sobre esta placa. Este vídeo é completo. Entrada de energia e fusível de proteção. Saída para motor. Bornes dos periféricos. Finais de curso e sensor Hall. Entrada para módulos opcionais. Tipo de freio. RF-on, receptora e antena. Para e reverte. Partida suave. Sensibilidade do sensor Hall e sensor Hall. Ajustes gerais. Temos a entrada de rede nesses dois primeiros bornes. Está marcado de 90 a 240 volts. Esta placa ela tem uma fonte que é alto volt, tanto faz ligar em 127 ou 220. Vai depender do teu motor. Aqui temos um fusível de proteção. A saída para motor, você vai ter aqui CM, que é o comum do motor, FC, que é o fecha do teu motor, o AB é o abre do teu motor. Se o seu motor for daquela versão mais antiga, que tem o fio U, V e o W, você põe o U aqui, o V aqui e o W aqui. O capacitor de motor vai dois fios, um em cada borne aqui. São esses dois bornes. Os bornes de periférico, vamos começar com sensores. Falamos de motor e rede, agora vamos para sensor. FCA, fim de curso aberto, é o que vem lá do seu motor. FCF é o fim de curso fechado. Aqui você vai ter a opção de pôr o GND aqui, que é o comum entre os dois, ou aqui. Ambos são os mesmos GND, não muda. Você pode pôr o FCA, FCF aqui e o GND, ou aqui, tanto faz. Temos um exemplo que é ó, FCF, FCA e o GND aqui, o comum, os dois juntos, ou do lado de cá, os dois fios comum. Não há problema nenhum. Caso você tenha o sensor com os conectores, vamos dar o exemplo primeiramente, o conector de 5 vias. Ele vai tomar os 5 pinos aqui. Esta é a forma de fazer a ligação desse conector com 5 vias. Ele toma toda a área. Se for 4 vias o teu conector, você vai pôr e vai sobrar esse pino aqui. Olha só, montado, sobra o pino do lado do FCF. E se o teu sensor for conector de 3 vias, será desta forma, sobra um do lado do FCF e um do lado do FCA. Esta é a forma correta. Quando você conectar o final de curso aqui, você vai ter dois LEDs aqui em cima, que são o indicador, um verde e um amarelo. Quando parar aberto, tem que acender o verde, que é o FCA, fim de curso aberto. Tem que acender quando estiver aberto. Fechado, tem que acender o amarelo. Se acender o verde quando tiver fechado o amarelo aberto, estará invertido. Terá que inverter o final de curso aqui. Talvez aqui também pode ser, se o cabo for conectado nesta posição, também aqui os cabos de motor. O FC pelo AB de motor. Vindo aqui, vamos ter a sensibilidade do sensor Hall. Sensor Hall é este sensor que está aqui do lado da placa. Ele faz a leitura por ímã. Para que ele funcione aberto ou fechado, pare o final de curso, tanto abrindo quanto fechando. Se você não optar por final de curso, optar pelo Hall, o próprio ímã, quando passar próximo aqui, ele fará a leitura do ímã. Então, vai ter um lado que vai indicar FCA e um lado do ímã que vai indicar FCF. É a polaridade, o polo norte e o sul do ímã. Como que você vai fazer esse ajuste? Você vai pôr, por exemplo, o portão aberto e passa o ímã na frente do Hall. Ali você sabe se vai acender o FCF ou o FCA. Se está do lado fechado, tem que acender o LED amarelo, que é o FCF. E se está aberto, vai ter que acender o verde, que é o FCA. Se tiver errado, ou ambos os lados acender o mesmo LED, você tem que inverter o ímã. Inverta ele, que ele vai acender o LED oposto.
ele vai indicar que é a outra polaridade do ímã. Então, cada lado tem que acender uma cor, ou seja, o verde o FCA aberto e o amarelo FCF, que é o fechado. Para utilizar, se você quer uma sensibilidade média, põe o jumper aqui. Se você quer uma sensibilidade alta, você coloca nesta posição, ou se você não quer utilizar, deixa o RAW em off. Caso você já colocou os ímãs, ajustou tudo e um dos dois LED está sempre aceso, ou a sensibilidade está muito fora do comum, você quer calibrar o sensor RAW, você vai fazer o seguinte: você vai deixar o jumper aqui em Off TX, nesta posição que está. Aqui você vai manter pressionado até 5 segundos. Ele vai dar 3 piscadas rápidas aqui no LED e vai recalibrar o RAW. Aqui no caso, nós estamos com o jumper na posição alto. Aí você vai ver conforme a necessidade tua aí. A partida suave é um recurso que esta placa tem, sai de fábrica na posição não, ou seja, quando está nesta condição, você dá o acionamento, o motor sai de uma vez, sai rápido. Isso daqui é para um portão que é bem leve, que você precisa sair mais suave. Então você vai, transfere o jumper para o lado do sim. Aí ele vai dar aquela partida suave. Se o seu portão for pesado, for muito difícil de ter um arranque de saída, a MKN te aconselha a deixar em não. Isso aqui vai depender do peso do teu portão. O ajuste aqui é de acordo com o portão. Padrão de fábrica é sair em não. Nesta área temos o intertrave. Ele é o intertravamento entre duas placas. Você tem dois portões. Enquanto o primeiro abre, o segundo não pode movimentar, ou vice-versa, enquanto o segundo movimenta, o primeiro tem que ficar parado. Então, este intertravamento ele é aplicado para este tipo de caso. Se as duas placas têm essa mesma função, você vai pegar o fio menos aqui e o mais e ligar na outra placa, menos daqui com menos lá, mais daqui com o mais de lá. Se você não tem na segunda placa esta função, você pode pôr este módulo que está aparecendo acima, que é o módulo de intertravamento. Você vai fazer a ligação lá no módulo mais e menos com mais e menos desta placa. E acima o card do vídeo explicando tudo sobre o intertravamento. Se você vai utilizar o módulo de trava, ele tem um cabo com um conector de 3 entradas. Vai ser nesses 3 pinos e o fio vermelho é do lado do mais. Tem que ser ligado deste lado. Para a utilização dos módulos opcionais 8F ou 9F, esta placa é compatível com as duas versões de módulo. Então você vai colocar ele nesta posição aqui, nesses 4 pinos. O fio vermelho do módulo tem que ser do lado direito. Ele é o positivo, tem que ser desse lado. Não inverta para não causar danos ao seu módulo nem à sua placa eletrônica. Colocou aqui, aí no módulo você escolhe a opção que você quer, entre as 8 ou entre as 9, dependendo qual estiver utilizando. Temos nesta área não usar. São 4 pinos que é exclusivo da MKN Produtos Eletrônicos. Não conecte nada aqui. Tipo de freio ele vai ser modificado quando o portão tá para encostar no batente. Na hora que ele vai desligar o motor, ele freia, ele faz um freio reverso ali, coisa mínima. Então, você tem a opção do AC ou DC. O maior caso utilizado, a maioria das pessoas utilizam sempre o DC. A MKN te manda de fábrica na posição DC. A função para e reverte é uma função para reverter o motor. Temos o card acima que falamos tudo sobre esta condição. A MKN te manda na posição off, ou seja, você está com o portão fechando, você dá um comando, ele para. Se estiver abrindo, você dá um comando, ele também para, em qualquer posição. A partir do momento que você optar pela posição FC no jumper, quando o portão estiver fechando, ele vai parar e reverter em sentido de abertura. Ele não para enquanto estiver fechando. Você deu um comando, ele para e volta. Para e volta. Ele nunca fica parado no meio do caminho. Ou se você quer que ele faça a reversão tanto quando estiver abrindo para parar e voltar a fechar, ou fechando para voltar a abrir, nos dois sentidos ali você prefere a reversão desta forma, você vai colocar o jumper em A mais F. Ele fará em ambos os sentidos. Se você não quer nenhuma das duas condições, volte o jumper e deixe em Off TX.
Para fazer a gravação do controle remoto, aqui onde está Grava TX, você vai vir, mantenha pressionado o botão do controle remoto, vai no botão mais, aperta uma, duas vezes. Você gravou esse botão do controle, pode repetir com outros. Caso você quer adicionar mais TX, faça o mesmo procedimento. Se você quer gravar o padrão, tem que deixar o jumper aqui. Ele abre, para, fecha, para. Se você quer uma função especial para o botão, por exemplo, somente abertura, você vai fazer o mesmo procedimento com o jumper na posição AB. Se você quer um botão exclusivamente para fechamento, só para fechar, ele não abre, ele não para, ele somente fecha, você vai gravar com o jumper na posição FC. Tanto na posição AB quanto na FC, ele não para no meio do curso. Você deu um comando, ele faz a reversão para abertura ou para fechamento, conforme for aí. Na condição de gravação de controle remoto, nós temos uma função por nome abre parcial. Para que a gente consiga utilizar ela, por exemplo, você quer que o portão abre apenas 1 metro com um determinado botão. Ela tem esta possibilidade. Você não quer abrir inteiro toda hora. Você quer abrir parcial. Você vai dar um comando no portão, vai parar aonde você quer que ele faça o abre parcial. 1 metro, 1,20 m, que seja. Quando você chegar na posição ali, parou, você vai lá na placa e vai apertar uma única vez lá no abre parcial. Quando você apertar o botão menos abre parcial uma única vez, você ativou a função. A partir de agora, você pode, por exemplo, tirar o jumper. Porém, o ideal é você colocar o jumper na posição abre parcial para que faça a gravação do controle remoto. Com o jumper nesta posição, você vai lá, segura o botão do controle apertado e vai no mais e aperta uma, duas vezes. A partir desse momento, você está indicando que este botão desse determinado controle é exclusivo para abre parcial. Se você quer desativar a função, você pode deixar o jumper em abre parcial e manter o menos pressionado por um tempo que ele vai apagar. Ou você vai lá e grava este botão ou este controle que seja exclusivo de parcial com uma outra função. Você grava esse controle só para abrir, só para fechar, ou normal. Aí ele desativa a função de abre parcial. Estas são as duas formas de desativá-la. Finalizando o procedimento, retire o jumper da posição abre parcial e volte para off/tx. Este jumper RF-ON, ele está indicando que a parte de recepção de controle remoto está funcionando, está ativado na central eletrônica. Você vai ter aqui a receptora e a parte de antena de recepção de controle. Porém, se este jumper estiver fora, se ele estiver aberto, a parte de recepção de controle remoto da placa não funciona, porque é uma condição para quem usa em condomínio principalmente. Assim, só fechará por pausa ou por pós-foto. Caso queira utilizar o controle, coloque o jumper e deixe na posição fechada. A gravação de percurso ela é feita após a ligação de motor, ligação de rede, finais de curso ou sensor Hall, está tudo pronto. Aí você dá um comando para o portão fora dos finais de curso. Não pode ser nem no abre e nem no final de curso fecha. Com o jumper aqui na posição percurso, após isso, hora que você colocar, o motor vai movimentar. Ele vai abrir total, parar e vai voltar, fechar total e vai parar. Quando ele finalizar esses dois movimentos, já está gravado o percurso. Vá lá e retire o jumper da posição percurso e já está liberado para utilizar a máquina. Temos a posição força. Para que consiga regular a força do motor, você vai pôr o jumper nesta posição. A partir desse momento, aqui do lado, você vai ter os LEDs indicativos. Dependendo da quantidade que acender, você vai saber se a força está mínima, média ou máxima que seja. Então você vem no menos se queira diminuir ou no mais se caso você precisa aumentar a força. Isso daqui vai depender do peso do teu portão, para que possa ajustar e regule conforme a necessidade. Então, quanto mais LEDs aceso para cima, mais força, quanto menos, menos força.
Finalizou, retire o jumper da posição. O ajuste de freio, temos uma opção de pôr o jumper aqui para ajustar o freio e aqui temos o tipo do freio. Geralmente utilizando o DC, aqui você vem, coloca na posição freio aqui em cima. Este freio, quando a máquina diminui a velocidade, ela vai bem suave. Hora que vai encostar no batente, no finalzinho do final do curso ali. Ela vai encostar no batente. Caso o portão bate, dá uma pancada, você pode ajustar por final de curso ou pelo freio. Aí você vai ter intensidade de mais ou menos freio aqui. Conforme o LED acende, ele vai aumentar. Se acender os de baixo, vai ser um freio mais fraco. Então você vai mais e menos e ajusta o freio para que o portão não dê essa pancada. Aí você vai, após escolher a opção, retire o jumper da função. Esta opção de rampa, ela é realizada a troca de velocidade. O motor vem vindo numa velocidade alta, ele vai diminuir para ir bem devagarzinho até encostar no batente. Então a rampa é a troca de velocidade, é o momento que você diminui. Você coloca o jumper em rampa, o LED ao lado vai acender. Dependendo da quantidade de LED, você vai ir mais, ele vai aumentando ou menos vai diminuindo. Você vai trocar a forma da rampa, se é uma troca rápida, seca ali, ou se é uma troca bem suave. Você vai ajustar de acordo com o peso do seu portão. Finalizou, retire o jumper da posição. Temos a opção aqui, torque. Ele está ao lado da rampa, onde está escrito desaceleração aqui. Após o motor diminuir a velocidade, ele fez a troca de velocidade pela rampa, ele vai lento até chegar no batente. Esse torque você vai aumentar ou diminuir no momento que ele está indo lento. É esta função que você vai mexer com o jumper nesta posição. Colocou o jumper aqui, os LED do lado vai acender. Pode ser no mínimo ali ou no máximo. Aí você vai ajustando de acordo com o peso do teu portão. Você precisa de menos ou de mais. Finalizou, retire o jumper da posição. A pausa que nós temos aqui, ela é a opção de um fechamento automático. Ela fecha sozinho. Ela abre, conta um tempo de pausa e vai fechar sozinho. Colocando o jumper nesta posição, para ativá-la, você vai lá no mais e aperta uma única vez. Aí você já ativou e colocou 2 segundos. Cada vez que você aperta lá, vai agregando 2 em 2 segundos. Ou seja, ali o pico máximo será 2 minutos. Se você quer desativá-la, você vem no menos ou mantém pressionado ou vai apertando até que o LED indique que foi desativado a função. A MKN te indica a utilizar uma fotocélula, um sensor de barreira. Quando o portão estiver em modo de pausa, ele vai fechar automático. Se você entra com um veículo, uma criança, um animal ou uma pessoa de idade que seja no vácuo do portão, ele evita de esmagar, ele para e volta a abrir. Finalizou, retire o jumper da posição. O pós-foto, ele é uma condição que, ao abrir o portão, se alguém passar pela fotocélula, ele conta um determinado tempo e manda fechar o portão. Para ativá-lo, colocando o jumper nesta posição, indo no botão mais, grava TX ali no mais e aperta uma única vez, ele agrega 1 segundo. Cada vez que apertar lá, ele vai agregando de 1 em 1 segundo, diferentemente da pausa que é de 2 em 2. Por exemplo, você escolheu um determinado tempo de pós-foto. Se alguém abrir o portão, alguém passa pela fotocela, um veículo, uma pessoa, o que seja, ele conta esse tempo e manda fechar. Ele depende de alguém passar pela fotocélula para realizar o fechamento. Esteja ciente que, se você não tem a fotocélula, o pós-foto não funciona. Até o próprio nome já diz esta posição. Sendo assim, para que você utilize o pós-foto, a MKN te indica que você utiliza em paralelo a pausa. Você coloca o jumper na pausa e coloca, por exemplo, se foi 5 de pós-foto, coloque tipo 10 ou 15 de pausa, porque se der o tempo da pausa e ninguém passou pela fotocélula, ela vai fechar o portão por pausa, para evitar de ficar aberto, principalmente onde é condomínio que o portão geralmente fecha automaticamente, sozinho, sem nenhum comando do porteiro ou de mais alguém ali. Caso queira desabilitar a função pós-foto, mantenha o jumper na posição
pressione o menos e segure pressionado até que o LED dê indicação que foi desativado. Você está na MKN Produtos Eletrônicos. Qualquer dúvida, visite nosso site www.mkn.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone 011 29 22 8000. É simples, é MKN. Se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. A partir de agora vai aparecer algumas playlists na tela de outros vídeos da MKN, outros produtos que a MKN tem no mercado. Entra e assista, um deles vai te ajudar. É simples, é MKN.